Você sabia que um dos maiores maestros da história do futebol brasileiro era chamado de Canhotinha de Ouro? Gerson de Oliveira Nunes encantou o mundo com sua visão de jogo, inteligência e lançamentos precisos com a perna esquerda, que lhe renderam um apelido eterno. Depois de brilhar por Flamengo, Botafogo, São Paulo e Fluminense, ele viveu o auge na Copa do Mundo de 1970. Vestindo a camisa 8, foi o cérebro da seleção brasileira, comandando o meio-campo da equipe, considerada por muitos a melhor de todos os tempos. Na final, contra a Itália, marcou um dos gols da vitória por 4-1 e ajudou o Brasil a conquistar o tricampeonato mundial. Até hoje, quando alguém acerta um lançamento perfeito, muita gente diz: foi um passe de Gerson. Um legado que transformou o Canhotinha de Ouro em uma das maiores lendas da história do futebol brasileiro. Nem sempre o herói é o mais famoso. Às vezes, é aquele que aparece na hora certa. E no futebol brasileiro, esse cara foi Aloísio Chulapa. Aloísio nunca foi o jogador mais técnico, mas tinha algo que não se ensina: raça, entrega e presença decisiva. Foi no São Paulo Futebol Clube que ele viveu o momento mais marcante da carreira. Em 2005, o São Paulo chegou à final do Mundial de Clubes contra o poderoso Liverpool FC. E foi ali que Chulapa teve seu momento. Mesmo sem marcar, ele foi fundamental no jogo, ajudando o time a segurar o resultado histórico de 1-0. Aquele título entrou para a história, e o nome dele também. Aloísio Chulapa mostrou que o futebol não é só talento, é também coração, luta e oportunidade. Um jogador que talvez não fosse o mais brilhante, mas que nunca fugiu da responsabilidade. Agora me diz, todo time precisa de um jogador assim? Comenta aqui e segue a página para mais histórias do futebol. Ele foi criticado e respondeu sendo campeão do mundo. Esse é Jürgen Klinsmann, um dos grandes atacantes da Alemanha. Klinsmann era um centroavante diferente, inteligente, técnico e sempre decisivo nos momentos importantes. Durante sua carreira, foi muito questionado. Muita gente duvidava dele, mas ele nunca se escondeu. Na Copa do Mundo de 1990, foi peça importante na conquista da Alemanha, mostrando que estava pronto para o maior palco. De criticado a campeão do mundo, Klinsmann provou seu valor no momento certo. Curtiu essa história? Deixa o like e segue para mais histórias do esporte. Ele sobreviveu a uma tragédia que chocou o mundo e, mesmo assim, se tornou um dos maiores jogadores da história. Esse é Bobby Charlton. Bobby Charlton não foi só um jogador. Ele foi um símbolo de superação no futebol. Em 1958, o futebol sofreu um dos seus momentos mais tristes. O desastre aéreo de Munique tirou a vida de vários jogadores do Manchester United. Charlton estava naquele voo e sobreviveu. Um dos poucos. Depois da tragédia, ele voltou aos gramados. E não apenas voltou, se tornou ainda maior. Com talento, liderança e determinação, ele ajudou a reconstruir o Manchester United. Pela seleção inglesa, Charlton chegou ao topo na Copa do Mundo de 1966. Campeão do mundo, ídolo eterno, uma verdadeira lenda do futebol. Bobby Charlton não foi só um grande jogador. Foi prova de que, mesmo após a maior dor, é possível alcançar a grandeza. Agora me diz, essa é uma das histórias mais fortes do futebol. Comenta aqui e segue a página para mais histórias incríveis. Ele chocou o mundo e colocou o Brasil no topo do tênis. Esse é Gustavo Kuerten, Guga, um dos maiores ídolos do esporte brasileiro. Guga não era o favorito, chegou desacreditado, sem status de estrela, mas tinha algo diferente. Em 1997, fez história, ganhou Roland Garros e chocou o mundo do tênis. Depois disso, não foi só uma vez, virou número 1 do mundo e conquistou mais títulos importantes. Guga não foi só campeão, foi alegria, carisma e história viva do esporte. Curtiu essa história? Deixa o like e segue para mais histórias do esporte. Ele saiu derrotado e voltou para conquistar o mundo. Esse é Rudi Völler,
um dos grandes nomes do futebol alemão. Centroavante clássico, forte, oportunista e sempre decisivo dentro da área. Völler construiu sua carreira com gols importantes. Em 1986 chegou à final da Copa do Mundo, mas ficou com o vice, uma derrota dura. 4 anos depois, teve sua revanche. Na Copa do Mundo de 1990, ajudou a levar a Alemanha ao título. De vice a campeão do mundo, Rudi Völler virou símbolo de superação. Curtiu essa história? Deixa o like e segue para mais histórias do esporte. Ele foi rejeitado várias vezes e virou campeão do mundo. Esse é Cafu, um dos maiores laterais da história. No começo da carreira, Cafu foi reprovado em vários testes. Diziam que ele não tinha nível, mas ele não desistiu. No São Paulo FC, teve sua chance e mostrou algo diferente. Corria o jogo inteiro, sem parar. Pela seleção brasileira fez história. Disputou 3 finais de Copa do Mundo e foi campeão em 1994 e 2002. E em 2002, levantou a taça como capitão do mundo, de desacreditado, a líder de uma geração. Cafu não só venceu, ele provou que nunca desistir muda tudo. Curtiu essa história? Deixa o like e segue para mais histórias do futebol. Cabelo colorido, tatuagens, festas todos os dias. Ninguém apostava nele, mas dentro da quadra ele era um monstro. Dennis Rodman não fazia 30 pontos por jogo. Ele fazia algo mais importante. Ele simplesmente não deixava ninguém jogar. Foram 5 títulos da NBA. 2 com o Detroit Pistons, 3 com o Chicago Bulls. Jogando ao lado de Michael Jordan, ele virou peça fundamental. Ele provou que você não precisa ser o astro para ser indispensável. Você teria Dennis Rodman no seu time? Comenta aqui embaixo e já segue a página para mais histórias insanas do esporte. Você sabia que um dos maiores ídolos do futebol brasileiro ganhou seu apelido por causa de um gol? Esse cara é Roberto Dinamite. No início da carreira, ele marcou um golaço tão forte e impressionante que a imprensa passou a chamá-lo de Dinamite. E o nome ficou. Jogando pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, ele se tornou o maior artilheiro da história do clube. Foram centenas de gols e anos de dedicação vestindo a mesma camisa. Além disso, também teve passagens importantes pela seleção brasileira de futebol. Por tudo isso, Roberto Dinamite é lembrado como um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro. Você já conhecia essa história? Comenta aqui e segue para mais histórias do futebol. Ele era conhecido como Pitbull, um jogador incansável, agressivo na marcação e com um visual impossível de esquecer. Essa é a história de Edgar Davids, o meio-campista que jogava de óculos e aterrorizava os adversários. Davids nasceu na Paramaribo, mas cresceu na Amsterdã. Ele começou no lendário Ajax, um dos clubes mais famosos por revelar talentos. Muito jovem, já mostrava algo diferente: força, velocidade e uma intensidade absurda em campo. Depois de se destacar, Davids passou por gigantes do futebol europeu, mas foi na Juventus que ele virou um dos melhores meio-campistas do mundo. Com marcação forte e muita liderança, ele se tornou peça fundamental no time italiano. Durante a carreira, Davids descobriu um problema sério nos olhos chamado glaucoma. Para continuar jogando, ele precisou usar óculos especiais dentro de campo. E aquilo acabou virando sua marca registrada. Com raça, personalidade e um estilo único, Edgar Davids se tornou um dos jogadores mais marcantes da sua geração. O pitbull do futebol provou que talento e determinação podem superar qualquer obstáculo. E para você, Edgar Davids foi um dos meio-campistas mais subestimados da história. Comenta aqui e segue para mais histórias incríveis do futebol. Nem sempre o futebol é só sobre gols. Às vezes é sobre humilhar o adversário com estilo. E ninguém fez isso melhor que Edilson Capetinha. Edilson ficou conhecido por algo raro: ousadia dentro de campo. Driblador, irreverente e provocador, ele jogava com uma confiança que poucos tinham.
Foi no Corinthians que viveu um dos momentos mais marcantes da carreira. Na final do Campeonato Paulista de 1999, contra o Palmeiras, Edilson começou a fazer embaixadinhas no meio do jogo. O resultado? Confusão generalizada e um dos momentos mais icônicos do futebol brasileiro. Mas não era só provocação. Ele também fez parte do elenco campeão da Copa do Mundo de 2002, com a seleção brasileira. Edilson não era só jogador, ele era personagem. Um cara que transformava o jogo em espetáculo. Agora me diz, foi ousadia ou desrespeito? Comenta aqui e segue a página para mais histórias do futebol. Talentoso, decisivo e, ao mesmo tempo, um dos jogadores mais polêmicos da história do futebol brasileiro. Esse era Edmundo. Edmundo ficou conhecido como Animal. E não era só pelo apelido. Dentro de campo, ele era um jogador diferente. Driblador, rápido e extremamente habilidoso, Edmundo conseguia decidir jogos sozinho. Foi no Vasco da Gama que viveu um dos melhores momentos da carreira. Em 1997, ele foi simplesmente um dos melhores jogadores do mundo, levando o Vasco ao título brasileiro. Mas a carreira dele também ficou marcada por polêmicas. Temperamento forte, discussões em campo e decisões fora dele fizeram com que Edmundo fosse tão comentado quanto talentoso. Mesmo assim, seu futebol nunca foi questionado. Edmundo foi um jogador que dividiu opiniões. Para alguns, um gênio. Para outros, um talento que poderia ter ido ainda mais longe. Mas uma coisa é certa, ele nunca passou despercebido. Agora me diz, Edmundo foi mais gênio ou mais polêmica? Comenta aqui e segue a página para mais histórias do futebol.